Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Vamos juntos. A cada 10 brasileiros, 6 estão acima do peso. Mais do que uma questão estética, a maior preocupação é com a saúde. A obesidade é considerada uma doença crônica que desenvolve inúmeros problemas, como diabetes e doenças cardiovasculares. Um levantamento feito pelo Instituto Datafolha calculou o índice de massa corpórea de 2012 pessoas com idade média de 43 anos e observou que 59% da população está acima do peso, mas só 11% tem diagnóstico médico. Os que já são considerados obesos são 24%, enquanto os com sobrepeso somam 35%. Entre os entrevistados, aqueles que dizem apresentar uma saúde boa ou muito boa são 64%. Os que afirmam não apresentar condições de saúde como pressão alta, problemas nos ossos ou articulações, colesterol alto e excesso de peso representam 51% da amostra. A obesidade é uma das preocupações da Organização Mundial da Saúde, já que o acúmulo de gordura corporal está associada a mais de 200 condições de problemas, incluindo diabetes, tipo 2, doenças cardiovasculares, apneia do sono, problemas hepáticos, de circulação e até o câncer. No público com sobrepeso e obesidade, 61% afirmam ter uma boa saúde e 42% declaram não ter doença relacionada ao excesso de peso. Além disso, 72% dos brasileiros dizem estar satisfeitos com o próprio peso e 46% querem perder peso. A principal alternativa considerada pelos brasileiros para perder peso é a atividade física, para 71%, seguido pela mudança na dieta, para 56%. E o sedentarismo muitas vezes precede a morte. A fraqueza causada por estilos de vida sem atividade física impõe uma carga insustentável ao sistema de saúde e aos cuidadores. A Organização Mundial da Saúde estima que o custo da inatividade física para os sistemas públicos entre 2020 e 2030 custará 300 bilhões de dólares. O sedentarismo no trabalho é um inimigo silencioso. Com atividades cada vez mais automatizadas, muitos profissionais passam a maior parte do dia sentados em suas cadeiras. Esse comportamento afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida de cada um. Estimular a prática de exercícios físicos pode reduzir muito o número de afastamentos, doenças e acidentes do trabalho. Além disso, está provado que pausas para exercícios de força e alongamento aumentam o fluxo sanguíneo, melhoram a função cerebral, inclusive a concentração. No Reino Unido, por exemplo, empresas com mais de 1.000 funcionários gastam cerca de 2 milhões de libras por ano em faltas por doenças. É importante que empresas ofereçam apoio proativo e prático para que os funcionários possam cuidar da saúde e, consequentemente, ter um melhor desempenho no trabalho. Isso pode significar a contratação de um fisiologista do exercício ou de um treinador para ir ao ambiente de trabalho ou até mesmo usar a tecnologia para oferecer sessões virtuais para os empregados. Os programas podem até mesmo transformar a participação em um jogo para criar camaradagem entre os departamentos da empresa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 79% dos trabalhadores sofrem com estresse no trabalho. Desse total, 24% já se afastaram das suas atividades laborativas por causa do estresse. Potencializar os efeitos das atividades físicas com práticas que causem impactos positivos na saúde mental dos colaboradores pode ser uma ótima ideia para reverter esses números. Atividades como yoga, meditação, massagens relaxantes e musicoterapia são bem-vindas e também integram a lista de práticas holísticas que podem ser adotadas por todas as empresas. Hábitos saudáveis no ambiente de trabalho podem estimular mais pessoas a mantê-los até a aposentadoria, ou seja, mais fortes, ativas, independentes e sem problemas por mais tempo. E uma nova variante do HIV foi detectada na Bahia, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. O vírus recombinante foi descoberto há 5 anos.
Um estudo da Universidade Federal da Bahia e da Fundação Oswaldo Cruz. Uma nova variante do HIV está circulando no Brasil. Os pesquisadores encontraram 4 registros do vírus recombinante no país, nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Até o momento, não foram registradas infecções por essa variante em outros países. De acordo com a pesquisa, a nova variante combina genes dos subtipos B e C, predominantes no Brasil, e por isso é chamada de vírus recombinante. Pesquisadores disseram que essas cepas têm alta taxa de dupla infecção, com pacientes se contaminando e recontaminando. Para surgir essa variante, é necessário que 2 subtipos do vírus se encontrassem em um mesmo organismo hospedeiro. Os vírus recombinantes podem ser recombinantes viáveis ou circulantes, quando se tornam versões transmissíveis. É o caso da nova variante descoberta, batizada de CRF 146-BC. O vírus recombinante foi descoberto em 2019, durante um estudo populacional em que os pesquisadores analisaram cerca de 200 amostras de pacientes infectados de Salvador. Os órgãos responsáveis pelo controle epidemiológico enfatizaram a necessidade de programas que reforcem medidas preventivas para evitar a infecção. E ainda falando de saúde, foram registrados desde o início do ano na África mais de 18 mil casos suspeitos ou confirmados de Mpox. O continente enfrenta a propagação de uma nova cepa mais mortal e transmissível do que as anteriores. Desde o início do ano, a África registrou mais de 18.700 casos suspeitos ou confirmados de Mpox. A Agência de Saúde da União Africana especificou que até agora, em 2024, já houve mais casos do que em todo o ano passado, quando foram 14.800. As mortes pela doença já são 541 em 12 países. O continente enfrenta a propagação de uma nova cepa do vírus, denominada Clade 1B, que é mais mortal e mais transmissível do que as anteriores. A República Democrática do Congo, epicentro da epidemia, é responsável por quase todos os casos notificados, com 16.800 suspeitas ou confirmações. Os primeiros casos desta variante da Mpox também foram notificados fora da África na semana passada, na Suécia e no Paquistão. A OMS declarou uma emergência de saúde pública de interesse internacional, o mais alto nível de alerta, e apelou pelo aumento da produção de vacinas para travar a propagação da doença. Gostaria que alguém nos ajudasse com as vacinas para que as infecções não continuassem. A vacina deve estar disponível, caso contrário, a epidemia se espalhará ainda mais. Muitas pessoas morrerão e infectaremos crianças. Ajude-nos com a vacina para proteger aqueles que ainda não foram afetados e quebrar a cadeia de infecção. A varíola é uma doença viral transmitida de animais para humanos, mas também se espalha através do contato físico próximo com uma pessoa infectada com o vírus. A Clade 1B causa erupções cutâneas em todo o corpo, enquanto as cepas anteriores eram caracterizadas por erupções cutâneas e lesões localizadas na boca, rosto ou órgãos genitais. O Nepal vai usar drones para ajudar a recolher as toneladas de lixo deixadas anualmente pelos turistas que escalam o Monte Everest. Além disso, o equipamento também poderá reduzir acidentes. Por trás de uma bela paisagem, montanhas de lixos deixados por turistas estrangeiros. O Monte Everest, o ponto mais alto do mundo, localizado no continente asiático, virou um grande lixão a céu aberto. Anualmente, cerca de 1.000 toneladas de resíduos sólidos são levadas ao parque. Especialistas calculam que pelo menos 50 toneladas são deixadas no local. Só o acampamento base do Everest produziu 75 toneladas de resíduos a cada temporada de escalada. Tradicionalmente, a limpeza é feita por guias locais, os chamados Sherpas, que escalam a montanha para recolher o lixo e transportar suprimentos, uma ação complicada e perigosa. A maior parte desses resíduos são incinerados e o reciclável representa apenas 10%. E para diminuir o impacto ambiental e minimizar os riscos, as autoridades nepalesas firmaram parceria com uma empresa chinesa de tecnologia e drones. Os primeiros testes mostraram que os equipamentos conseguem transportar até 30 quilos de detritos. Porém, no lugar mais alto, a capacidade foi reduzida para 18 quilos.
Com o uso dos drones, as mesmas pessoas que escalam a montanha para retirar os resíduos serão treinadas para pilotar o aparelho. Então, o visitante que decidir se aventurar pelos Alpes terá que recolher os próprios dejetos produzidos e levá-los de volta ao acampamento base, através do equipamento. Hoje, esse turista paga um depósito de lixo de $4.000, cerca de R$ 22.000. Mas esse valor é reembolsado quando o visitante retorna da montanha com pelo menos 8 quilos de resíduos. Além disso, os drones vão poder ajudar a salvar vidas, pois quando o sol aquece a montanha e as geleiras derretem, aumenta o risco de avalanche no rio de gelo Khumbu, que causa muitos acidentes no monte, onde os guias precisam atravessar o local para levar os suprimentos para os montanhistas. Portanto, com os drones, o caminho não precisaria mais ser feito por seres humanos, pois os equipamentos fariam os trabalhos necessários. Antigamente eram apenas as nuvens que mediam a quantidade exata e a hora certa para despejar a chuva sobre as plantações. O homem do campo também tinha noção do momento ideal para multiplicar a colheita. Mas agora existe um terceiro elemento para completar a força de trabalho. É um dispositivo de inteligência artificial. Vamos ver. O dispositivo, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Ceará, funciona com o auxílio de uma inteligência artificial, que é capaz de medir parâmetros naturais de clima e vegetação e usar as informações coletadas para calibrar os sistemas de irrigação das plantações com uma medida exata de água de acordo com a necessidade das plantas. Para calcular o volume de água que será usado, o sensor analisa fatores como a radiação solar, umidade do ar e a hidratação das folhas. De acordo com os responsáveis do projeto, um dos objetivos é reduzir o consumo de água, principalmente nas operações de pequenos e médios produtores, a fim de solucionar um dos principais problemas enfrentados por esses agricultores, a seca, que limita as plantações em períodos de crise. Para os especialistas, a tecnologia viria para auxiliar a distribuição de água em períodos de escassez, evitando complicações que possam interromper as produções. Após o lançamento do dispositivo, o próximo passo será colocá-lo no mercado. Entretanto, isso poderá demorar até 2 anos para acontecer. Uma versão 2.0 do sensor vem sendo estudada, com melhorias, e comercialização só deverá ser feita após os aprimoramentos. E após o anúncio de que a rede social X vai sair do país, o Supremo Tribunal Federal prevê para setembro um julgamento sobre a regulamentação das redes sociais no país. Em maio do ano passado, o assunto foi brevemente discutido pelos ministros, mas o debate foi adiado para permitir que o Congresso desenvolvesse mais a legislação pertinente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, consciente de potenciais conflitos com o Congresso decorrentes deste julgamento, optou por agendar a sessão para setembro, buscando evitar a escalada de tensões durante a crise política das emendas. As questões em julgamento envolvem o Marco Civil da Internet e estão sob a relatoria dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Espera-se que ambos os casos sejam decididos conjuntamente pelo plenário da Corte. Na abertura da audiência pública, os ministros Toffoli e Fux afirmaram que o debate trará valiosas contribuições sobre a internet e seu impacto na sociedade e ajudará a Corte a encontrar a melhor solução para adequar a realidade normativa à prática. O foco dessas ações é a interpretação do artigo 19 do Marco Civil, que estabelece que as plataformas online só podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros se desobedecerem às ordens judiciais para remover tais conteúdos. Ainda assim, existe uma forte corrente dentro do Supremo que defende uma abordagem mais ativa das grandes tecnologias no combate à desinformação e conteúdos que ameacem a democracia ou propaguem discursos de ódio. Este sentimento foi intensificado após os eventos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, levando alguns magistrados
a sugerir que a falta de ação das empresas poderia resultar até mesmo em responsabilizações criminais de seus executivos. Integrantes do governo Lula minimizaram a decisão da plataforma X, antigo Twitter, de encerrar as operações no Brasil e viram na ação da plataforma uma tentativa de escapar do cumprimento de decisões judiciais brasileiras. A visão é de que o empresário Elon Musk usou como pretexto as decisões recentes do ministro do Supremo Alexandre de Moraes para tomar um caminho que já está planejado. A plataforma continua acessível para os usuários brasileiros. Isso porque a empresa decidiu demitir seus funcionários e fechar os escritórios, mas seguirá oferecendo os serviços. E veja a seguir, apostadores brasileiros perderam mais de 20 bilhões de reais em jogos de apostas nos últimos 12 meses. E ainda, o uso excessivo do celular nas escolas pode atrapalhar o rendimento dos alunos. Nós voltamos já. Nós estamos de volta. Um levantamento mostra que os apostadores brasileiros perderam cerca de 24 bilhões de reais nos últimos 12 meses. As informações foram feitas com base em dados do Banco Central. O levantamento apontou que 68 bilhões de reais foram gastos por brasileiros em jogos entre junho de 2023 e junho de 2024 e recebeu de volta cerca de 44 bilhões de reais. Com isso, no balanço entre vitórias e derrotas com bets, os apostadores perderam cerca de 24 bilhões de reais. Os valores do balanço foram calculados com base nos registrados do Banco Central. Os dados também mostram as remessas internacionais em dólar. Os analistas converteram os valores para reais, com base na cotação mediana do mês avaliado. O saldo negativo deixado pelas apostas representou 0,2% do PIB brasileiro em 2023, 0,3% do consumo total e 1,9% da massa salarial. Esses valores envolvidos no mercado de apostas brasileiros tendem a serem ainda maiores. Isso porque uma análise do balanço de pagamentos não considera o que circula no mercado interno e também desconsidera o jogo irregular. A popularidade das bets disparou após as propagandas das casas de apostas durante a última Copa do Mundo, em 2022. Um dos argumentos do governo para regular o mercado de apostas é tributar corretamente o setor. Dados divulgados pela indústria da construção civil mostram que a venda de imóveis residenciais cresceu no Brasil. Vamos ver os detalhes. As vendas de residências subiram 17,9% ao ano e 8,5% ante os 3 primeiros meses do ano para 93,74 mil unidades, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, enquanto os lançamentos avançaram 7% no comparativo anual e 28% trimestre a trimestre para 83,3 mil unidades. De acordo com a CEBIC, as vendas no trimestre alcançaram um patamar recorde na série histórica do indicador, elevando o acumulado dos últimos 12 meses para 353,95 mil unidades. No segmento de imóveis dentro no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, MCMV, as vendas saltaram 46% ano a ano no segundo trimestre para 39,33 mil unidades. Em comparação com o primeiro trimestre, o avanço foi de 18,5% já. Os lançamentos totalizaram 44,76 mil unidades entre abril e junho, disparando 86,7%
versus o mesmo período de 2023 e subindo 46,7% ante os 3 meses anteriores. A entidade destacou o acréscimo em mais de 20 bilhões de reais do orçamento para a habitação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aprovado pelo Conselho Curador no início deste mês, elevando os recursos totais no ano para 127,6 bilhões de reais, conforme anúncio do Ministério das Cidades. Segundo a CEBIC, a suplementação do orçamento do FGTS traz uma tranquilidade para o desenvolvimento de empreendimentos enquadrados no programa MCMV. E o aluguel de carros para motoristas de aplicativos aumentou mais de 76%. As elevadas taxas de juros colaboram para a locação de carros, uma vez que a compra do ativo acaba ficando mais difícil. As estatísticas mostram que cada vez mais os motoristas de aplicativo preferem deixar o carro próprio na garagem e locar um carro para trabalhar. O motivo é a economia, porque no final das contas, essa é a opção que agrada o bolso do trabalhador. A lista de vantagens é extensa. As despesas, por exemplo, para o licenciamento, IPVA, troca de peças, acabam ficando por conta da locadora. Por fim, se o carro alugado quebrar, um veículo reserva geralmente já está incluído nos contratos. O salto em números absolutos foi de 170 mil veículos locados nessa modalidade em meados de 2021 para mais de 300 mil agora. Os dados são da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. A frota total das locadoras no Brasil chegou a mais de 1 milhão de automóveis e comerciais leves ao final de 2023. Os mais de 300 mil carros locados representam atualmente entre 18% e 20% de todos os carros das locadoras no país. E em Santa Catarina, um homem usou seus cofrinhos de moedas para comprar um carro. Ele tinha uma economia de 17 mil reais guardados dentro de galões de água. Vamos conferir. Um caso, no mínimo, inusitado. Em uma época em que o dinheiro de papel já é pouco usado, as moedas menos ainda, um homem usou 17 mil reais em moedas para comprar carro em uma revenda de veículos, localizada em São José, na Grande Florianópolis. O vendedor ficou chocado ao vê-lo chegar com 13 galões de água cheios de moedas. Para pagar parte do carro, ele usou moedas que variavam de 5 centavos a R$1. Já o restante do valor do veículo, que custou 65 mil, foi pago de forma bem mais moderna, por Pix. O homem confirmou que comprou o carro em moedas após guardar o dinheiro por alguns anos. Ele disse que essa foi a segunda vez que guardou os trocos com algum objetivo e que a economia ajudou muito. Depois de gastar toda a economia, ele disse que pretende começar a guardar moedas novamente. Vamos falar de clima agora. A capital paulista registrou o dia com a pior qualidade do ar desde o início do inverno. A umidade relativa foi de apenas 13%, nível ainda mais baixo que o do deserto do Saara, onde a umidade relativa costuma variar entre 14% e 20%. E segundo a Organização Mundial da Saúde, índices abaixo de 60% de umidade relativa do ar são inadequados para a saúde humana. De acordo com a CETESB, a agência do governo do estado responsável por controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, o motivador para esse clima seco foram as condições meteorológicas desfavoráveis, com baixa umidade do ar, ventos fracos e falta de chuva. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, uma grande massa de ar seco que cobre o sudeste e o centro-oeste do país promove um bloqueio atmosférico que mantém o tempo firme com dias ensolarados, pelo menos até a quinta-feira na capital paulista. A atenção deve ser redobrada nas horas mais quentes do dia, com temperatura máxima ou superior a 30 graus e índices de umidade do ar abaixo dos 30%. Essa condição meteorológica facilita a propagação de queimadas e incêndios e aumenta ainda a concentração dos poluentes nos grandes centros urbanos. Nesse período de tempo seco, o CEGE alerta para os cuidados com a saúde, como manter-se bem hidratado ao longo do dia,
proteger-se do sol, manter ambientes internos úmidos por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, e evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11 horas da manhã e as 5 horas da tarde. E as temperaturas vão registrar um sobe e desce nos próximos dias. A chamada gangorra do tempo vai sair de uma onda de calor e vai para uma nova frente fria. Após uma forte onda de frio que bateu recordes de temperaturas negativas no começo do mês, uma onda de calor que faz os termômetros baterem os 40 graus em algumas partes do país nestes dias, e a previsão é que o tempo mude novamente no fim da semana. Em Cuiabá, a situação é extrema. Os termômetros podem marcar 42 graus até a quinta-feira, superando o recorde de calor do ano, que foi de 41 graus no fim de semana. Outras capitais também enfrentam temperaturas elevadas. São Paulo pode registrar 32 graus, Belo Horizonte, 30 e Rio de Janeiro, 36 graus. As autoridades recomendam que a população tome precauções contra o calor intenso, como manter-se hidratado, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e ficar atento aos sinais de insolação e desidratação. E depois de sexta-feira, uma nova frente fria com característica continental, associada a um ciclone extratropical no mar, deve avançar sobre o centro-sul do Brasil, trazendo chuva e derrubando as temperaturas novamente. Essa massa de ar polar que acompanha essa frente fria não deve ser tão intensa quanto a do início de agosto, mas vai provocar uma queda significativa nas temperaturas, especialmente nas áreas mais ao sul. Em alguns locais, a temperaturas pode ficar entre 3 e 5 graus abaixo da média, de sexta até terça-feira da semana que vem. Já nas regiões que incluem partes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul de Mato Grosso do Sul, as temperaturas podem chegar a ficar de 5 a 7 graus abaixo do normal para agosto. O Agosto Dourado é um mês de incentivo ao aleitamento materno. A rede de bancos de leite humano tem ajudado muitas mães. A repórter Lilian Heck foi até um desses serviços e traz as informações. No Brasil, tem em torno de 220 bancos de leites espalhados pelos municípios e eu estou em um deles aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, do Hospital Universitário da Grande Dourados, a UFGD. Eu estou com a enfermeira que é responsável pelo banco de leites, a Neiva, e ela vai nos falar um pouco mais sobre como é que funciona esse banco de leites, qual que é o propósito e, principalmente, como eu faço para doar o leite. Bom, para ser doadora ao nosso banco de leite, basta entrar em contato com o nosso número de telefone, que é o 3410-3002. Agendemos uma visita, vamos até você fazer as orientações e levar o material necessário. Agora, como é que funciona aqui dentro do hospital, com esse leite que é doado, com esse leite que é trazido também através das mães externas? Bom, esse leite passa pelo processamento, que a gente chama de pasteurização, e só depois de toda a avaliação que é feita no processamento, ele é distribuído para os recém-nascidos internados. Agora, por que esse leite é fundamental para esses recém-nascidos? Porque o leite ele é de excelência, é o melhor alimento do mundo, né? Ele é um alimento nível ouro, e esse leite vai dar, muitas vezes, condições a esse recém-nascido de sair dos quadros de doenças e infecções e melhorarem para irem para suas casas. Agora, as mães, né, que não estão internadas no hospital, existe todo um acompanhamento das equipes do banco de leite, né? Mas e as mães que estão aqui no hospital e que querem, de repente, fornecer também o leite que excede? Como que é o procedimento nessa situação, Neiva? Bom, aqui elas retiram leite para os seus bebês e o mesmo processo, elas retiram leite muitas vezes para doação, porque ela tira o volume necessário para o bebê nas 24 horas e, na sequência, elas podem retirar leite e deixar para doação. Como é que funciona para doar? Em que situação precisa estar esse leite? Como que eu faço a ordenha? Como é que funciona todo esse processo? Bom, a mãe tem que ser a doadora em potencial, ela é uma mãe que amamenta, está saudável, sem nenhum tipo de doença infecto-contagiosa, por exemplo, e fazendo contato, ela tem todas as orientações e, a partir daí, ela se torna uma doadora. Eu agradeço as suas informações, Neiva. Então, como eu disse no início, são mais de 220 bancos de leite espalhados por todo o país. E se você é mãe e tem leite excedente, procure um banco próximo da sua casa. E o mês de agosto também tem campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. É o chamado Agosto Lilás.
e a conscientização sobre o assunto é uma questão urgente e de extrema importância na sociedade. Os dados apontam que 36,5% das vítimas de feminicídio em Mato Grosso do Sul em 2024 tinham entre 20 e 29 anos. A violência contra a mulher não tem rosto, não tem idade, não tem nível social, não tem nível de escolaridade, não tem raça. Pode acontecer com qualquer mulher. As mulheres mais jovens, elas têm muito mais acesso à informação. Elas têm mais conhecimento, então elas não se conformam tão facilmente com situações de violência que às vezes elas se deparam. E às vezes as violências, as situações de violência, elas começam muito leves, quase imperceptíveis. A mulher demora a perceber que ela está sofrendo violência, até evoluir para condutas mais graves. Então essa mulher mais jovem, ela tende a não se conformar com a violência. E daí, voltando àquela ideia de que a violência tem como raiz as relações de poder, um homem não vai aceitar facilmente, esse homem violento, às vezes o rompimento de uma relação. E aí vem a violência mais grave, que é o feminicídio. O levantamento é do dossiê Feminicídio, disponibilizado pelo Ministério Público Estadual aqui de Mato Grosso do Sul, que aponta outro dado importante. 9 a cada 10 vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio não tinham medida protetiva. A medida protetiva de urgência é o instrumento de proteção mais importante da Lei Maria da Penha. Então, as mulheres que estiverem sofrendo violência e quiserem romper o ciclo, elas precisam procurar ajuda e pedir a medida protetiva de urgência, porque ela realmente salva vidas. É importante mencionar que são muitos os tipos de violência contra a mulher que passam pela psicológica, moral, física, sexual e patrimonial. E na maioria das vezes, as ações são gradativas e a vítima pode sequer perceber que passa por situação de violência. Dessa forma, todos da sociedade temos uma função importante no apoio e denúncia. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente vai ter contato com muitas que sofrem violência. Aquela máxima de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher é um equívoco. Isso faz parte do nosso passado. Hoje em dia, não. Nós precisamos estar presentes e nós precisamos auxiliar aquela mulher que nos pedir ajuda e ajudá-la quantas vezes for necessário. Hoje, existem inúmeros mecanismos para pedir ajuda, desde realmente procurar a polícia ou, no caso da mulher não querer tomar uma providência criminal, ela pode procurar o CREAS da cidade, ela pode procurar a Promotoria de Justiça da cidade, a Defensoria Pública, ela pode ligar para o Disque 180 e fazer uma denúncia, ela pode discar também para a ouvidoria do Ministério Público e fazer sua denúncia. Então, os canais de comunicação são muitos, mas o mais importante é que a gente passe a olhar esse fenômeno e entender o nosso papel enquanto sociedade, porque nós também temos uma parcela muito importante para lutar pelo fim da violência contra a mulher. Já os dados do mapa da violência de gênero do Senado trazem outro ponto relevante. Apenas 1 a cada 4 mulheres tem conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, que as protege e tem 18 anos já. Para a representante do Ministério Público, há que se investir em educação desde as escolas, como prevê a lei. As campanhas de prevenção e combate ao feminicídio são fundamentais. Nós precisamos continuar fazendo essas campanhas anualmente, a exemplo do Agosto Lilás, que nasceu aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que é uma campanha muito importante e reúne toda a rede. Mas, além disso, nós precisamos buscar educar as nossas crianças, nossos adolescentes. Então, a gente precisa focar em projetos educacionais que tratem de respeito, de ética, de direitos humanos e, principalmente, a gente precisa fazer valer a diretriz da Lei Maria da Penha, que fala que a educação, o assunto violência contra a mulher tem que ser incluído no currículo escolar. Inclusive, existe uma lei, a 14.164 de 2021, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação justamente para incluir no currículo da educação básica o tema violência contra a mulher e promover anualmente uma semana de conscientização. O uso excessivo de celular na sala de aula atrapalha o desempenho de alunos do Brasil e também de outros países, segundo o PISA, principal avaliação mundial da educação. 8 em cada 10 alunos brasileiros de 15 anos disseram que se distraem com o uso de celulares nas aulas de matemática. O uso do celular em sala de aula. Qual a sua opinião? A pesquisa TIC Educação 2023, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI.br, apontou 6 em cada 10 escolas de ensino fundamental e médio adotaram regras para o uso do telefone pelos alunos, sendo permitido apenas em determinados espaços e horários. 28% das instituições
proíbem o manuseio do dispositivo durante os estudos. Andréia e Aline defendem a ideia de proibição e não permitem aos filhos levar os smartphones para as escolas. Acaba prejudicando bastante, tira o foco da criança no aprendizado na sala. E eu acho que seria ideal utilizar os livros mesmo, melhor do que o celular, né? Porque esse mundo muito tecnológico tira muito o aprendizado da criança, principalmente com o celular. Tira o foco, aprendizado, né? A tecnologia de hoje em dia já dá tudo pronto. Se fosse utilizar um método antigo, acho que valeria muito mais. Fala a questão de pesquisar mesmo em livros, essas coisas assim, talvez ajudaria mais. Com certeza. Faz assim a criança e o adolescente em si também trabalhar sua mente. A Ana Priscila acredita ser necessário diálogo. Se for feito de maneira para que eles possam usar para estudar, para eles é até melhor, porque é uma galera que é muito ligada na internet, muito ligada no celular, prefere até mais do que escrever, né? Digitar para eles é mais fácil. Porém, se não for para isso, né, acaba que tira a atenção da aula. Então, muitos usam para coisa paralela e acaba que não presta atenção e acaba prejudicando o aprendizado deles. Você acha que cabe à instituição de ensino talvez saber aprender a trabalhar isso com esses alunos para poder incentivá-los a utilizar de maneira consciente? Isso. Cabe à instituição saber usar a internet, as mídias e o celular, o tablet, o que for, para incentivar os meninos a estudarem a partir disso aí. Medida adotada por essa instituição de ensino. De acordo com Hugo, o pós-pandemia trouxe desafios quanto ao uso das tecnologias. Para lidar com o problema, eles buscaram conscientizar os alunos. Celular somente quando necessário. Percebemos que o uso do celular tem tomado lugares de amigos, tem tomado lugares de relacionamentos importantes na vida dos nossos alunos. E com a aprendizagem isso ainda fica muito mais claro. Por conta do foco, da atenção, aquilo que os nossos alunos têm visto nos celulares tem sido muito mais importante do que aquilo que realmente tem que ser visto em sala de aula. Então, o nosso maior desafio é tentar trazer essa tecnologia aliada à educação e uma conscientização. Hoje, o nosso maior trabalho não é só o proibir ou algo assim, né? Retirar o celular, é preciso conscientizar, porque o celular não está só na escola. O celular está presente na vida desse indivíduo, desse aluno, para além da escola. Então, aqui é o lugar que ele precisa de atenção, preciso conscientizar da importância, do foco, da atenção, para que assim ele entenda o porquê o celular está sendo prejudicial para ele. O uso do aparelho também em casa passou a ser discutido. Foi desenvolvida uma atividade lúdica denominada estacionamento para o celular. Uma folha impressa onde os alunos deixam o aparelho enquanto estudam. Qual é o nosso combinado aqui? O tempo para estudar são todos os dias. Então, todos os dias você vai ter que estacionar o seu celular aqui, de costa. Não quero celular assim. Não, porque qualquer notificação vai chamar a sua atenção. Maide acredita ser prejudicial o uso do celular no processo de desenvolvimento educacional e tirou o aparelho do filho. A gente que é mãe, principalmente aqui do ensino, né, das crianças que está começando, está prejudicando muito. Inclusive, eu estou vendo do reforço com ele, porque a utilização de celular desde mais novo acabou atrapalhando o desenvolvimento dele na alfabetização. Ivo Fernandes é doutor em Educação e Tecnologia. Segundo ele, a tecnologia deve ser adotada no ambiente de ensino. Para implementar qualquer tipo de medida, a instituição precisa fomentar o diálogo com os pais. Contudo, há necessidade de estabelecer limites. Eu ainda continuo concordando que simplesmente impedir sem demonstrar uma justificativa para isso, né? Negar ou proibir por proibir, eu acho que não é o melhor caminho. Mas eu também acredito que se essas questões estão crescendo, é porque há uma problemática por trás disso, que a presença desse material e o uso não regrado tem dificultado o trabalho em sala de aula, e que cada escola, cada município, cada Secretaria de Educação tem que analisar essa realidade e avaliar sobre isso.
E essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até mais.